É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola, boa tarde. Começa agora o jornal ao meio-dia e essas são as principais notícias. Cidadãos em Luanda pedem aumento do número de autocarros em contexto da subida do preço do táxi. Baixas temperaturas na província do Huambo podem atingir menos 1 grau. Do desporto, 1º de agosto, Bravos do Maquis é o jogo de cartaz da jornada 25 do Girabola. Atualidade internacional, 18 mortos no ataque a campos de deslocados na República Democrática do Congo. Está a acompanhar o Jornal da Tarde, edição de quarta-feira, 8 de maio de 2024. Grande técnica o Rosário de Souza. A edição e apresentação é de Fernanda Gonga. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12h01. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Outra vez, boa tarde. Começamos com vários cidadãos em Luanda que receiam a chegada dos constrangimentos provenientes da subida da corrida do preço do táxi. Para minimizar a situação, alguns defendem o aumento do número de autocarros na província. Outros dados com a jornalista Georgina João. Com a retirada do subsídio dos cartões de gasolina, o custo operacional da atividade de taxista ficou mais caro. A partir do dia 15, a categoria também vai pagar 300 kwanzas por litro. Por esta razão, a Associação dos Taxistas de Angola anunciou que nos próximos dias o preço da corrida de táxi vai ser alterado. Numa ronda efetuada pela nossa equipa, alguns cidadãos, como Luís Quindo e Batista Augusto, reconhecem que a medida é justa, mas acreditam que trará muitos transtornos. Eu estava na paragem há um bom tempo. Normalmente estão a fazer linhas curtas. Então, para mim chegar aqui, tive que pagar uma moto. Tive que pagar 1.000 kwanzas. Os táxis estão mesmo difíceis. As paragens estão todas cheias. Saio 5 horas, assim consigo gastar menos, mas é risco de onde é que eu estou a viver, do nosso subúrbio, é 5 horas, quer dizer, corre o risco, ou os telefones, ou a própria vida, ou que fica meio complicado mesmo. Com o aumento do preço da corrida de táxi, o Ezibambe e Lourenço Lunda acreditam que a situação das famílias pode piorar. A inflação, quando sobe muito, acaba por prejudicar os mais baixos. Acredito que não só provavelmente é o único, a sentir isso na pele e no osso, Acredito que os próximos dias serão muito mais difíceis. Quem está a subir o preço tem as suas razões. Visto com o preço do táxi agora a 200 kwanzas já tem sido mesmo muito dificílimo, mas penso que com a subida do táxi as coisas irão de alguma forma estar mais ainda difícil, se já está difícil agora. Para o taxista Alfredo Cândido, o aumento da corrida de táxi de 150 kwanzas para 200 kwanzas ainda não cobre as despesas da atividade. Nós antigamente abastecíamos carros a gasolina, abastecíamos de 5, 6 mil. Agora estamos a abastecer, só o carro a gasolina estamos a abastecer de 20, 19. Atendendo o dinheiro do patrão, nós temos patrões. Nós como taxistas, 200 kwanzas, para nós, conforme as coisas estão a subir, nos fica um pouco difícil. Por quê? Porque até agora nós achamos que ainda é pouco. O uso dos transportes públicos tem sido alternativa para muitos cidadãos. O objetivo é gastar menos. Entretanto, os cidadãos Batista Augusto, Ezibambe e Luís Quissano defendem o aumento do número de autocarros na província de Luanda. 200 kwanzas num táxi particular, para mim de preferência ficar na bicha do autocarro. Sempre vou ter consequências no serviço devido do atraso. É muito complicado mesmo. Esses veículos públicos, nomeadamente os autocarros, não têm um número assim também, então vocês conseguem dar resposta. Eu, por exemplo, do Grafanil Bar até aqui, por um pouco já quis optar pelo próprio autocarro e fiquei aí quase 15 minutos e que vinham mais do que a palavra lotado. Acho que os autocarros não vão aguentar a demanda. Da maneira que aquilo fica cheio, eu não sei como explicar, mas acredito que não vão aguentar a demanda, porque é muita população. Cidadãos em Luanda defendem o aumento do número de autocarros, numa altura em que associações de taxistas anunciam o aumento da corrida do valor de táxi para 200 kwanzas. O governo angolano
aprovou o ajuste gradual dos produtos derivados de petróleo para níveis de mercado até 2025, iniciando o processo com a alteração do preço da gasolina em junho de 2023, que passou de 160 kwanzas para os atuais 300 kwanzas por litro, e o gasóleo de 135 kwanzas para 200 kwanzas. É a reportagem da Georgina João. E nós seguimos. Os moradores do bairro Calucango, no município de Viana, CAOP-B, estão a enfrentar preocupações de vária ordem, como a falta de água potável, acesso à energia da rede pública e o aumento da criminalidade. Os moradores Francisca Paulo e Manuel Domingos afirmam que a delinquência no bairro aumentou consideravelmente. O nível de bandidagem tem sido muito frequente. Temos muitos jovens bandidos no bairro e que têm assaltado casas. Não temos água nem energia cá no bairro. A delinquência no bairro aumentou e tem aumentado, visto que recentemente até aqui temos uma igreja próxima, que até a casa do próprio pastor foi assaltada, a própria igreja, e levaram quase tudo de lá. O cidadão Joaquim Moenha defende a criação de políticas que possam gerar ocupações positivas para os jovens da zona. Não sei isso, o que é que se passa, acho que é a pobreza, a dificuldade das pessoas, mas os meninos aqui não estão a brincar, estão mesmo a roubar de verdade. Eu não sei, acho que tem que fazer alguma coisa, talvez arranjar emprego para a juventude, ou então criar um método, ou uma alternativa, um meio para tentar facilitar com que os jovens fiquem ocupados, porque quando há desocupação, a vontade é de fazer algo para prejudicar os outros. E além da criminalidade, a falta de escolas, acessos e energia da rede pública também constitui preocupação para os moradores, segundo ainda Joaquim Moenha. Um conselho que eu dou para as entidades é velarem sobre a estrada, criarem condições para trazerem água, energia. Também não temos hospitais, não temos escolas, então temos que melhorar essa situação. E sobre a criminalidade na zona, o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda, Superintendente Nestor Goubel, reconheceu que a situação no bairro Calucango é preocupante. Calucango é uma zona de Viana, tida como crítica a contar por outras variáveis, porque é sempre importante avaliar o espectro da criminalidade sob vários pontos de vista, não é? Existem variáveis que precisam ser, obviamente, avaliadas. Calucango é uma zona que não tem iluminação, com acessos extremamente difíceis. E quando assim acontece, dificulta em certa medida o policiamento. Superintendente Nestor Goubel e a preocupação com o nível de criminalidade no bairro Calucango, no município de Viana. Nós seguimos. A venda de bebidas alcoólicas na parte exterior dos cemitérios tem estado a ser motivo de preocupação para muitos cidadãos que reprovam a prática. Segundo Miguel Quiringo e Paula Francisco, a prática muitas vezes gera situações nada agradáveis no seio de quem vai dar o último adeus ao seu ente querido. Vendas de bebidas alcoólicas à frente do cemitério, isso já indica uma venda ilegal. As juventudes que saem de casa para o cemitério, acompanhando o cemitério dos seus antequeridos ou seus amigos, e chegando aqui, eles olham para aquilo, para aquela referência que vem mostrando diante dos olhos deles. Acham como é um dos motivos que pode ser para aliviar o estresse, ou então manter um alívio no seu espírito. Então, quando consomem aquelas bebidas, automaticamente os seus sistemas imunológicos alteram-se e a tendência talvez é causar confusão. Nos cemitérios não deve se vender bebida alcoólica porque tem muitos jovens que vêm aqui com uma sami-sami deles. E aqui quando se vende bebida alcoólica, muitos jovens aqui saem malucos, entram malucos, saem malucos. Então tem tendência de fazer confusão, naquela de confusão. Eu aqui já presenciei várias vezes lutas de garrafa. E Vitória Jeremias, que vende na porta do cemitério, fala das razões que levam à prática no local e acrescenta que se tivesse outra opção, sairia daí. Vendemos em frente do cemitério porque não temos sítio onde para nós ir vender. Então aqui estamos vir procura de pão para os nossos filhos. Porque se o governo resolver nos dar pelo menos um espaço, nós vamos aceitar, seja bem-vindo.
Para o sociólogo João Sassando, afirma que a venda e o consumo de bebidas alcoólicas na parte exterior dos cemitérios tem estado na base de situações como a vandalização dos campos santos e apela ao respeito pelo local. Nós temos estado a verificar esta indisciplina e desorganização frente aos cemitérios, uma venda desorganizada, as pessoas fazem o consumo de bebidas alcoólicas, que muita gente não sabe que é também uma droga, que ela altera o sistema nervoso dos cidadãos e depois vemos situações desagradáveis. Portanto, lutas nos cemitérios, vandalização de campas, muitos indivíduos praticam até o furto de utensílios que são deixados nas campas, portanto é absolutamente reprovável. É preciso que os campos santos sejam locais de paz e não local de tumulto. Portanto, esta cultura da confusão, da gritaria, da festança nos óbitos não faz parte daquilo que é a nossa idiosincrasia. Ouvíamos o sociólogo João Sassando, que afirma que a venda e o consumo de bebidas alcoólicas na parte exterior dos cemitérios tem estado na base da situação de vandalização dos campos santos e, por isso mesmo, apelou o respeito pelo local. Agora, política de Angola e do mundo. A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, manteve em Vinduque um encontro com a vice-presidente da Namíbia. Luísa Damião recordou que Angola e a Namíbia partilham uma história comum de solidariedade e irmandade. Outros dados com a jornalista Madalena Chocolate. A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, foi recebida nesta terça-feira em audiência pelo presidente da Namíbia, Nangola Mbumba. O encontro serviu para a vice-presidente do MPLA manifestar a sua satisfação pelo nível de cooperação entre Angola e a Namíbia, bem como entre o MPLA e a SWAPO. O presidente namibiano Nangola Mbumba, por sua vez, destacou as excelentes relações existentes entre os dois países nas mais diversas áreas, sobretudo a nível partidário. Nangola Mbumba fez questão de sublinhar que Angola e a Namíbia têm trabalhado juntos no reforço desta cooperação. O chefe de Estado da Namíbia falou da paz como condição que permite hoje os dois governos trabalharem em prol do bem-estar das suas populações. No final do encontro, a vice-presidente do MPLA ofereceu uma tela onde espelha alguns instrumentos culturais simbólicos do vasto património da cultura angolana. Ainda na manhã desta terça-feira, Luísa Damião depositou uma coroa de flores no Memorial dos Heróis em Vinduque, onde visitou também o sarcófago do bovina para países da África, Europa, Estados Unidos da América e Ásia. A Namíbia exporta atualmente 10 mil toneladas métricas de carne bovina por ano para a União Europeia e nesta fase tem interesse em cooperar com Angola. A reportagem da Madalena Chocolate dar nota da jornada de trabalho da vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, na Namíbia, que manteve em Vinduque um encontro com a vice-presidente daquele país. Luísa Damião recordou que Angola e a Namíbia partilham uma história comum de solidariedade e irmandade. Angola defendeu a necessidade de parcerias sólidas que promovam o rápido desenvolvimento do continente africano a todos os níveis. A posição foi apresentada pelo Presidente da República, João Lourenço, que falava na abertura da 16ª edição do Fórum Estados Unidos-África, que arrancou nesta terça-feira em Dallas, no estado de Texas, nos Estados Unidos da América. Outros dados com o jornalista Alberto Capitão. O Presidente da República, João Lourenço, disse nesta terça-feira que a África está consciente dos seus desafios visando o desenvolvimento. Para o estadista, o facto de o continente ter uma população maioritariamente jovem afigura-se como um elemento facilitador para o crescimento de África. Ao falar na abertura da 16ª Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, João Lourenço disse que o continente Unidos da América, com seu desenvolvimento industrial, a sua capacidade de inovação tecnológica, e a África, com a sua vasta riqueza em recursos naturais, a sua população jovem e o seu mercado em expansão, posicionam-se como parceiros incontornáveis para juntos enfrentarem os grandes desafios da segurança alimentar, da segurança energética, da defesa do ambiente,
do comércio internacional e da economia global. Os investidores americanos têm toda a liberdade de investir em todos os domínios das nossas economias, onde os estudos de viabilidade lhes garantirem haver retorno e lucros do seu investimento, na indústria, no agronegócio, nas pescas, nos recursos minerais, petróleo e gás, nas rochas ornamentais, na imobiliária, na hotelaria e turismo, nas telecomunicações e outros. Investimento privado ou em parcerias público-privadas na construção e gestão de unidades hospitalares de referência, na produção local de medicamentos e de vacinas, será muito bem-vindo e acarinhado pelos governos africanos no geral. Num discurso bastante aplaudido, o Presidente da República, que falava nas vestes de primeiro Vice-Presidente da Assembleia de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, admitiu que uma das grandes preocupações dos países africanos prende-se atualmente com o peso da dívida pública. Neste capítulo, João Lourenço apelou para o bom senso dos credores. A grande preocupação comum à maior parte dos países africanos, que se prende com o desafio da dívida pública, que temos enfrentado e que condiciona seriamente a execução dos programas de desenvolvimento e que deve merecer a atenção das instituições de crédito, de modo que seja estabelecido algum equilíbrio entre as obrigações perante o credor e os imperativos de execução dos programas de desenvolvimento dos países africanos. A temática sobre o silêncio das armas em África e a segurança alimentar também fizeram parte da intervenção do Presidente da República, que foi convidado a fazer a abertura da cimeira que reúne aqui em Dallas, estado do Texas, mais de 1.500 executivos, desde chefes de Estado, empresários, funcionários governamentais e representantes da administração americana. As lideranças africanas vêm se esforçando no sentido de alcançar o objetivo de silenciar as armas no continente, combater o terrorismo e as mudanças inconstitucionais do poder, promover a democracia, criar um bom ambiente de negócios para atrair cada vez mais o investimento privado, para criar riqueza e emprego para as suas populações. Para além da necessidade de se garantir a segurança energética, o mundo está, sobretudo, preocupado com a necessidade de se garantir a segurança alimentar. Neste capítulo, o mundo deve contar e olhar, em primeiro lugar, para a África, pela abundância de terras aráveis, abundância de recursos hídricos, abundância de sol e de mão de obra jovem, que fácil e rapidamente pode dominar o manejo da maquinaria agrícola moderna e absorver os conhecimentos das mais modernas técnicas de cultivo. Precisamos do investimento privado e do know-how americano para fazermos do continente um grande produtor. Por isso, entendemos que um olhar diferente dos Estados Unidos da América para a África pode ser a chave destes dois problemas que afligem a economia mundial. A reportagem de Alberto Capitão, que lidera a equipa da Rede Girassol, que está nos Estados Unidos da América, em Dallas, a acompanhar a 16ª edição do Fórum Estados Unidos-África, que o Presidente da República se faz presente e defendeu a necessidade de parcerias sólidas que promovam o rápido desenvolvimento do continente africano a todos os níveis. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. Doze horas e 19 minutos. Seguimos. A União Europeia financiou cerca de 5 milhões de euros para Angola adquirir equipamentos de laboratório e formação de quadros no domínio da segurança alimentar, com o apedrejamento do Laboratório Central. Angola terá condições necessárias para exportar produtos alimentares nos países da Europa, segundo a embaixadora da União Europeia em Angola, Rosário País.
E agora o que falta é exatamente o ponto mais importante, que é a certificação internacional para poder haver a exportação dos produtos alimentares e não só, angolanos. Nós vamos agora fazer uma assistência técnica de formação a longo prazo, uma vez todos os equipamentos chegarem. Essa formação é de longo prazo, como eu dizia, para formar formadores também. Portanto, não é só a formação dos presentes, mas é a formação para que esses presentes angolanos possam depois formar outros angolanos e, portanto, dar a capacitação ao país para poder dar formação a nível nacional. Rosário País disse ainda que, assim que Angola adquirir o selo de qualidade, será muito mais fácil exportar os seus produtos alimentares para a Europa, excepto o pescado, que requer mais rigor no processo de certificação. Por isso eu dizia que há só determinados e pequenos elementos que têm que ser agora calibrados, digamos, são todos os produtos alimentares, excepto o pescado. Esse está com o Ministério da Agricultura, mas são os produtos todos alimentares e penso que não só, que estão incluídos, mas sobretudo alimentares, e aí a segurança alimentar, evidentemente, é mais importante pela saúde dos angolanos, primeiro, e depois para poderem exportar, porque há normas internacionais que têm que ser cumpridas e para isso precisam dessa certificação internacional. E o secretário de Estado para as Florestas, André Moda, argumentou que o país conta com 26 laboratórios agroalimentares que necessitam de equipamentos de ponta para o seu normal funcionamento. Temos vários laboratórios, uma média de 26, e desses 26 laboratórios, pouco equipados. E já começamos com este equipamento de qualidade, da última geração, e que, de facto, o testemunho dos nossos técnicos nos dizem que o trabalho mudou substancialmente e que ali começa a renascer a esperança para com as nossas populações. Ouvíamos o secretário de Estado para as Florestas, André Moda, que argumentava que o país necessita ou conta com 26 laboratórios agroalimentares e que necessitam de equipamentos de ponta para o seu normal funcionamento. Agora voltamos para a informação que é destaque no nosso informativo. A província do Huambo tem estado a registrar temperaturas baixas antes da chegada oficial do tempo de cacimbo. Dados científicos apontam que as temperaturas do Planalto Central poderão atingir menos 1 grau. Outros dados com a jornalista Cristovina Bunga. As baixas temperaturas que se registram no Planalto Central encontraram desprevenidos alguns cidadãos como Belita Jamba e Prisca Gouveia, que afirmam que parece que a época de cacimbo chegou mais cedo. Período de cacimbo, a chuva demorou um pouquinho, acho que também deve se dar ao caso a chegada repentina do cacimbo. Relativamente ao clima no Huambo, posso dizer que está muito frio, está parecendo até que o mês de julho começou muito cedo. Cientificamente, o facto tem uma explicação de acordo com o geógrafo Eugênio Calei. De acordo com dados do INAMET e também dados fornecidos pela Agência Internacional de Meteorologia, estamos a ser afetados por uma onda de vento ou de frio. Essa onda de frio, em termos geográficos, é uma espécie de alterações bruscas de temperaturas que podem ocorrer numa sequência de 5 dias seguidos, no caso. Tem a ver com a formação do El Niño, que é uma espécie de arrefecimento das águas do Oceano Atlântico, que está nesse momento a afetar tanto a costa sul, mas que também está a entrar para a região planáltica. E nós estamos numa zona que, em termos de relevo, é uma zona de tanta altitude. Nós estamos acima dos 1.500 metros. O geógrafo afirma que as temperaturas podem chegar mesmo a menos de 1 grau. Prevê-se que, a nível do Huambo, só nessa fase, poderemos ter temperaturas mínimas que vão atingir até máximo 5 graus. Portanto, mas para regiões mais elevadas, como é o caso do Londimbale, uma parte também do Bailundo, Escala Xoloanga, essas podem atingir ainda 2 graus. E neste período de maio, mas até junho, finais de junho, princípio de julho, há previsões de termos temperaturas negativas. Me refiro, nas zonas mais elevadas, é possível que os termômetros baixam até no máximo menos 1 grau Celsius. Para os cidadãos Antônio Sangueve e Alexandre Capingala, que trabalham como seguranças de estabelecimentos, a procura de formas para se manterem aquecidos são fundamentais. Se bem que esse trabalho é tão difícil mesmo, mas temos que fazer mesmo tudo por tudo. O clima no período de noite não vale a pena, é só mesmo frio, mas tem que se usar mesmo casaco, não tem como. Se tiver alguns trocos, posso meter aí chá e tudo, mas agora assim que não temos dinheiro ainda, nem nada, é mesmo comer um fungo
e estamos a se aguentar durante a noite. Noite tem que se cobrir mesmo. Se é que não cobrires o corpo, você vai sofrendo com frio. Por esse nosso trabalho, não podem acender o fogo, porque é risco. Enquanto estiveres a aquecer o fogo, não vês ninguém que te rouba por trás. Diante desta situação, os cidadãos Belita Jamba e Prisca Gouveia sabem que medidas tomar para prevenir qualquer constrangimento. Para evitarmos doenças, devemos nos agasalhar. Antes de sair de cá, tomar um chazinho para aquecer um pouquinho o corpo e evitar sair, andar muito tarde nas ruas também, para evitar doenças. Como sempre, é uma coisa quente antes de sair de casa. Uso casaco e calças para ter que cobrir todo o corpo. A chegada do frio antes do tempo previsto pode ser um problema para o setor, pois poderá ser registrado um atraso no regresso da época chuvosa, segundo o geógrafo Eugênio Calei. Uma das consequências fundamentais que isso pode causar naquilo que é a dinâmica da própria alteração climática é o facto de que pode alterar o início da época agrícola. Por quê? Porque quando o cacimbo começa mais cedo, ele vai ter uma extensão que pode chegar até no máximo princípio de setembro e pode atrasar também o início da época chuvosa. Geógrafo Eugênio Calei, a propósito do registro de baixas temperaturas na província do Huambo, situação que pode ter implicações no processo de produção agrícola. Por esta altura, as temperaturas no Planalto Central rondam os 12 graus Celsius. Chegou a hora dos destaques do desporto. Esta quarta-feira está reservada para uma maratona de jogos do Girabola. O 1º de agosto vai receber o Bravos do Maqui no estádio França Andalo às 15 horas. Já o Pedro de Luanda vai jogar diante do aflito Sporting de Cabinda no 11 de novembro às 16 horas. O terceiro classificado da tabela, com 47 pontos, Desportivo da Huila, vai medir forças com o Interclube, que ocupa a 9ª posição com 24 pontos. A tabela classificativa é liderada nesta altura pelo Sagrada Esperança, com 50 pontos. Outros destaques: Mabululu é o terceiro melhor marcador da história do Ittihad da Alexandria do Egito, e Dortmund deixa PSG pelo caminho e é o primeiro finalista da Liga dos Campeões da Europa. Mais desporto daqui a pouco no Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. Um mundo em notícias. Subiu para 18 o número de mortos nos bombardeamentos de sexta-feira contra 2 acampamentos de deslocados no leste da República Democrática do Congo, informou hoje o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários daquele país. Para além dos 18 mortos, 32 outras pessoas ficaram feridas, 27 das quais gravemente, na sua maioria mulheres e crianças. Os bombardeamentos ocorreram nos campos de deslocados de Lac Verte e Muganga, no Kivu do Norte. O governo congolês e os Estados Unidos acusaram Ruanda e o grupo rebelde Movimento M23 de março da autoria dos ataques. O M23 negou estar por detrás dos bombardeamentos, mas o OCHA indicou que as bombas vieram da linha da frente entre o M23 e o Exército da República Democrática do Congo, junto à cidade de Sake, perto de Goma. E é com a atualidade internacional que colocamos um ponto final neste informativo. Recorde o que foi destaque. Cidadãos em Luanda pedem aumento do número de autocarros em contexto da subida do preço do táxi. Baixas temperaturas na província do Huambo podem atingir menos 1 grau. Do desporto, 1º de agosto, o Bravos do Maquis é o jogo de cartaz na jornada 25 do Girabola. Atualidade internacional: 18 mortos no ataque a campos de deslocados na República Democrática do Congo. Acompanha o Jornal da Tarde, edição de quarta-feira, 8 de maio de 2024. Garantiu a técnico Rosário de Souza. A edição foi de Janete Meio-Dia e a apresentação de Fernanda Gonga. Boa tarde. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.